Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Esdras capítulo 3, é levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como se fosse um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como também está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmar o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereçam holocaustos cada dia, por ordem conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios, aos tiros, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro de Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, o rei de Israel, e cantaram juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos se levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia ao povo as vozes do júbilo e de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Esdras capítulo 4, a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa nosso Deus, mas nós sozinhos. E edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém,
e nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredates, Tabeel e outros seus companheiros, Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na linha siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do teor seguinte. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, babilônicos, sussanquitas, deavitas e elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio, em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, seus servos, os homens da além do rio, em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e repartando seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, e danosa aos reis e às províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso aquela cidade foi destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio, paz em tal tempo. Carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar. Se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram estes a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. Ageu e Zacarias continuam a construção do templo. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadá, que começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes esse muro? Disseram-lhes mais: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador da além do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os arfaxistas que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito:
toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e essa obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificar essa casa e restaurardes esse muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes para os declararmos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque o grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que essa casa de Deus se reedificasse. E até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estavam em Jerusalém e os levou para o templo na Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça saber a vontade do rei. Esdras, capítulo 6, o rei Dario confirma a ordem de reedificar o templo. Então o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia, e em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito memorial, que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados, e sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Arfasaquitas, que habitam da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça essa obra da casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação dessa casa de Deus, a saber, que a fazenda do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, deixe-lhes de dia em dia para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo.
O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. E eu, Dário, baixei o decreto e com diligência se faça. Acaba-se a construção do templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador da lei do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente conforme ao que decretara o rei Dário. E aos anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se essa casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem, todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro com todos os que com ele se apartaram da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.